Boa tarde, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula, nesse momento de estudos em casas. Eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas de como manter a nossa rotina. Vamos organizar o dia como se estivesse indo para a escola, procurar manter nossos hábitos de rotina, como as refeições, horário de atividade. E também o nosso trabalho, que eu acredito que todos vocês ajudem nos afazeres domésticos. E não esquecer também de um momento de lazer, que faz bem para a nossa mente. O nosso assunto da nossa aula de hoje é tabela periódica. Vocês podem acompanhar no livro, podem se aprofundar mais no livro de vocês, na página 51 a 52. Essa tabela periódica, ela foi criada no início do século XIX, quando viu-se a necessidade de organizar uma tabela para ser colocados elementos químicos. Então, nesse período, já tinham sido descobertos muitos elementos químicos e viu-se a necessidade de uma organização de uma tabela. Então, um dos grandes contribuintes para a organização dessa tabela foi Mendeleev. Ficou conhecido assim o pai da tabela periódica. Então, Mendeleev, em 1869, ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Então, assim, os elementos químicos eles foram organizados nessa tabela, da esquerda para a direita, em ordem crescente de massas atômicas. Os elementos de comportamento químico semelhante, eles ficavam na mesma coluna vertical, ou seja, na mesma família. Os elementos foram organizados de ordem crescente de números atômicos e mais tarde, essa tabela, ela viu-se uma necessidade maior de um arranjo melhor desses elementos químicos. Essa é a nossa tabela atual, a tabela mais moderna. Ela é composta por grupos, famílias ou colunas. As 18 fileiras da vertical dos elementos são chamados de grupos ou famílias. As linhas horizontais são chamadas de período, como vocês podem ver. A primeira linha refere-se ao primeiro período, segunda linha ao segundo período e assim sucessivamente nós temos 7 períodos. Os períodos que estão fora da tabela periódica são chamados a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Por que essas linhas ficaram fora da tabela periódica? Se elas fossem colocadas dentro da tabela, ficaria uma tabela muito extensa. Então, viram que ficava uma tabela muito larga. E daí, eles ficaram fora da tabela, abaixo da mesma. Os lantanídeos, eles se incluem no 6º período. E os actinídeos, eles são localizados no 7º período. Os períodos, como falei anteriormente, são 7. Cada linha corresponde a um período. E esses 2 períodos que ficam abaixo da tabela periódica, como falei anteriormente, eles pertencem ao grupo 3 ou grupo B e estão localizados no 6º e 7º período. Então, vamos observar um pouco, gente, a distribuição eletrônica de alguns elementos do segundo período. Segundo período que se refere à segunda linha da tabela periódica. Então, eu citei aqui para vocês alguns exemplos. O lítio, que é um elemento químico que contém 3 elétrons. Observem que ele possui apenas 2 camadas, camada K e L. Então, na camada K ficam 2 elétrons e na camada L, 1 elétron, que a última camada sempre é chamada a camada de valência.
O elemento carbono, que contém 6 elétrons. Como vocês podem ver, também possui 2 camadas. O elemento neônio, também apenas com 2 camadas, como vocês podem ver aí. Então, o que é que isso significa? Em cada período, nas linhas horizontais, foram organizados os elementos químicos com o número de camadas correspondente. Então, todos os elementos químicos da tabela periódica que contêm 2 camadas eletrônicas estão no segundo período da tabela, ou seja, na segunda linha. Os elementos químicos que contêm 3 camadas eletrônicas, eles estão no terceiro nível da tabela, no terceiro período. E assim por toda a tabela até o 7º período. Os elementos de um mesmo período, eles possuem o mesmo número de camadas, como eu dei o exemplo anteriormente. Vamos estudar as famílias da tabela periódica. Algumas famílias, gente, ou os grupos, eles recebem nomes especiais. Por exemplo, o grupo 1 ou família 1A, ele recebe o nome de metais alcalinos. O grupo 2 ou família 2A são chamados de metais alcalinos terrosos. O grupo 16, calcogênios. O grupo 17, os halogênios. E o grupo 18 ou 0, gases nobres. Vamos só lembrar que os grupos ou famílias são os que ficam na posição vertical da tabela. São as colunas da tabela. Então, aqui nós temos uma noção de como esses grupos ou famílias foram distribuídos dentro da tabela. O grupo 3 a 12, eles são chamados de elementos de transição ou elementos representativos. Os elementos representativos, eles são da família A, e os elementos de transição são os da família B, que vai de 13 a 12. E ainda temos os elementos de transição interna, que são aqueles elementos que estão fora da tabela periódica, que são os lantanídeos e os actinídeos. Qual é a relação, gente, entre configuração eletrônica e camada de valência com a família dos elementos na tabela periódica? Geralmente, existe uma relação entre os mesmos. Vamos pegar como, por exemplo, os metais alcalinos, que estão na família, no grupo 1, que é denominado família dos metais alcalinos. Observamos o lítio. Ele tem 3 elétrons, como vimos no exemplo anterior. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Como vocês podem observar na imagem, eu coloquei em vermelho. O sódio, ele possui 11 elétrons. Aqui nós temos a sua distribuição eletrônica, como vocês podem ver. E ele também possui um elétron na sua camada de valência. O potássio possui 19 elétrons, está aqui a sua distribuição eletrônica. A camada de valência também possui um elétron. Como assim, nós temos todos os outros até o frâncio. Observem que todos eles possuem um elétron na camada de valência. Vamos lembrar que a camada de valência é a última camada eletrônica. Então, o que é que isso significa? Que todos os elementos químicos, eles foram organizados nas famílias ou grupos pela ordem em referência à última camada de valência. Então, todos os elementos que possuem um elétron na sua camada de valência, eles estão na família 1,
que é chamada família dos metais alcalinos. Os elétrons que os átomos, os átomos que possuem 2 elétrons na camada de valência, eles estão na família 2, que é chamada metais alcalinos terrosos. Os elementos químicos que estão na família 13, que é chamada família do boro, eles possuem 3 elétrons na sua camada de valência. E assim foi organizada toda a tabela periódica. E finalizando a nossa aula, eu deixo aqui uma mensagem para vocês. Que um ladrão, ele rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Então, invista nela e estude. Então, mesmo no momento de crise como o que nós estamos passando, que nesse momento dessa pandemia, muitas pessoas estão sendo destruídas, está acontecendo muitas perdas no mundo inteiro, mas não podemos perder o nosso foco. Tenham sempre em mente, estudem e estudem com compromisso. E tenham uma boa sorte, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.